Ah, já está live aí, né? Então vamos lá. Bem, pessoal, nós estamos aqui reunidos hoje, dando início aqui uma playlist de discussão sobre obras que tratam diretamente de leituras do Capital e temas correlatos ao livro Capital de Karl Marx, né? Nós três fazemos parte de um grupo de estudos sobre o Capital. Essa é uma atividade decorrente dele e terá caráter mensal. E ele será transmitido aqui ao vivo nos canais Dialética do Avesso, aqui do camarada Rodrigo Cavalcante, e no canal Pensando com Marx, do professor Teixeira, certo? A fim de já deixá-los sabedouros das próximas obras que nós vamos discutir, né? A obra de hoje já foi colocada no card, a obra que nós vamos falar hoje é a do Benfein, né? O Capital de Karl Marx, Benfein Alfred Saad Filho. E os próximos livros a serem discutidos serão o livro do David Harvey, Para Entender o Capital, livro 1, apenas o livro 1. Posteriormente, nós discutiremos o livro do Michael Heinrich, An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx Capital. E logo em seguida, a gente vai debater a obra do Christopher Arthur, né, A Nova Dialética de O Capital, né, que foi lançado também recentemente. Não estou encontrando ela aqui, mas esta obrinha aqui que nós vamos fazer a discussão, né, já fica aí os 3 links que a gente pode deixar posteriormente na descrição para quem quiser acompanhar essa lista mensal. Bem, adentrando aqui a apresentação rápida da obra, apenas contextualizando o caráter dela, os autores, primeiro começar por eles, Benfein, né, um professor da Universidade, formado em Matemática e Economia pela Universidade de Oxford, e ele é professor emérito da SUAS, que é a School of Oriental and African Studies, a Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Ele é também professor visitante da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, né? Em seu currículo consta a publicação de vários livros, mais de 30 livros, segundo o site que contém o seu currículo, entre autorias e coautorias, e mais de 250 artigos publicados. Na Universidade da SUAS, né, o seu objeto de estudo é a África do Sul, e ele é também presidente da Iniciativa Internacional para a Promoção da Economia Política. O outro autor, Alfred Saad, já é um autor conhecido de alguns nossos aqui, né, ele é autor aqui também do Valor de Marx, lançado pela editora Unicamp. Ele é graduado em Economia pela Universidade de Brasília, e pela Universidade de Londres, também lá pela SUAS. Ele é professor de Economia Política e Desenvolvimento Internacional do King's College of London e pesquisador também ativo lá na SUAS. Ele publicou mais de 10 livros e 150 artigos, especialmente sobre a economia política, sendo muitos destes sobre o tema do marxismo. A sua obra, O Valor de Marx, foi publicada em 2011 pela editora da Unicamp, que é esta obrinha que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Bem, pessoal, fazer um rápido panorama dessa obra, né, do Capital de... É um clássico, né, muito conhecida essa obra, muito citada essa obra, e ela já foi traduzida em mais de 13 idiomas e foi publicada originalmente nos anos 70, né. A terceira edição dela, uma das edições mais conhecidas também, foi publicada em 89, e a quarta edição foi publicada em 2004 pela Pluto Express. Essa edição brasileira, ela é recém-lançada, de 2021, foi lançada pela editora Contracorrente, e ela consta de 15 capítulos. São 2 prefácios e 15 capítulos fazendo um percurso que vai desde a história e método, a produção de mercadorias, processo de reprodução econômica e acumulação do capital, faz uma passagem pelas discussões da teoria da crise até chegar na financiarização, neoliberalismo e a atualidade do Marx para o século XXI. Para debater essa obra, pessoal, a gente está hoje aqui com os professores Rodrigo Cavalcante, que é professor de História do Instituto Federal do Ceará e doutorando em Filosofia pela UFC, e eu já consagrado camarada Francisco Teixeira, né, que é professor da Universidade da URCA, autor de vários clássicos, dentre eles uma obra clássica, muito conhecida também, que é o Pensando com Marx, né, uma leitura crítica comentada de O Capital. Bem, a nossa live, ela vai contar com alguns momentos. O Rodrigo vai iniciar fazendo uma discussão do aspecto geral da obra. Em seguida, o Teixeira vai fazer uma análise crítica. E eu já convido aqui para vocês, aos ouvintes, para se fazerem presentes aí via o chat, elaborando perguntas ou questões
sobre a discussão aqui da obra, que, em tendo tempo aqui, a gente já vai seguir, eu já repasso para os debatedores para fazer apontar aqui a relação da questão com a obra do Ben-Fine e do Alfredo Saad. Bem, vou passar então a palavra aqui para o Rodrigo Cavalcante. Professor Rodrigo, você fazer aí uma apresentação geral dessa obra, ok? Vai lá. Ok, camaradas. Vou fazer uma rápida apresentação da estrutura da obra, né? Eu vou situar mais ou menos como é que o livro está estruturado, né? Eu não vou entrar nesse primeiro momento no aspecto crítico da obra, né? Eu vou apenas apresentar, né, em linhas gerais, de como é que essa obra está organizada. Aí depois, no segundo momento, nós vamos entrar realmente na crítica, que é a principal tarefa da nossa live, né, de criticar esses livros que tratam do capital. Provavelmente eu vá deixar esse livro aí no purgatório e tentar resgatar do inferno, onde o Teixeira deixará. mas vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Então, assim, os autores eles colocam em 3 momentos qual é o objetivo do livro. Então, você pega, já no prefácio, na página 15, ele diz o seguinte, que o objetivo do livro, né, o principal objetivo do livro continua sendo de fornecer uma exposição tão simples e concisa da economia política de Marx quanto a complexidade de suas ideias permite. Isso ele coloca na página 15. Né? Na página 17, ele coloca o seguinte, nosso objetivo é facilitar a sua leitura dos escritos econômicos de Marx, fornecendo uma visão estruturada de seus principais temas e conclusões. E no capítulo 14, ele reforça, né, dizendo, o objetivo primordial deste livro é fornecer um panorama relativamente didático da economia política de Marx, especialmente como apresentado nos 3 livros do Capital. Isso aí está na página 173. Então, nós vamos julgar essa obra, analisar essa obra, criticar essa obra a partir do que ela se propõe. Esses são os objetivos da obra. Então, vamos lá. O livro ele está estruturado em 15 capítulos. Então, assim, primeiro ponto, ele não segue a literalidade do Capital. Então, ele não vai apresentar, né, como se tivesse a mesma estrutura dos capítulos do Capital e as ordens dos capítulos do Capital. Né? É um livro que praticamente ele não tem citações, com exceções os 2 últimos capítulos, que também só tem 2 citações, e também não tem nota de rodapé. Então, nesse sentido, né, é um livro que tenta realmente fazer uma leitura fluida, né, sem sobrecarregar o leitor de citações do Capital, com notas de rodapé e mais, né, sem essa estrutura mesmo de sobrecarregar a leitura. Obviamente, nós sabemos que isso traz alguns benefícios, mas também traz o reverso da medalha, né, mas vai ficar para o segundo momento. Então, os 15 capítulos, como é que eles... Os 3 primeiros capítulos referem-se às questões metodológicas e ao livro 1. No primeiro capítulo, ele vai tratar da questão do método de história. Aí ele avança em tratar a história, em colocar a história como um dos elementos importantes do Capital, mas ainda de forma muito superficial e limitada. Né? Os capítulos 4 e 5 são relativos ao livro 2, que trata os circuitos do capital a partir da unidade do circuito do capital industrial. Então, ele não trata, por exemplo, como o Marx no livro 2, o Marx trata o ciclo do capital monetário, o ciclo do capital industrial e o ciclo do capital mercadoria. E, no 4º capítulo, o Marx trata da unidade. Então, ele trata já da unidade, né, dos circuitos do capital. Né? O capítulo 6, por exemplo, aí nós vamos entrar uma parte diferente do livro também, que ele trata da acumulação, só que ele acaba tratando da acumulação nos 3 livros, pois ele insere a discussão da acumulação primitiva, que é do livro 1, né, nesse capítulo. E também insere o papel da concorrência na acumulação, que faz parte do livro 3. Então, esse capítulo 6 da acumulação é um capítulo que ele trata da acumulação, tratando da unidade dos 3 livros. O capítulo 7, né, do capítulo 7
ao capítulo 13, né, do capítulo 7, que é Capitalismo e Crise, ao capítulo 13, que é da Renda da Terra, todos são relativos ao livro 3. Ou seja, 7 capítulos dedicados ao livro 3. Isso mostra um pouco qual é o foco do livro, né, e também, de uma certa forma, está sintonizado com o contexto histórico que nós estamos vivendo, que prioriza o livro 3. Se isso é bom ou ruim, a gente pode debater isso mais na frente. Mas é muito comum, hoje em dia, dar uma prioridade metodológica no livro 3 e, às vezes, até esquecendo da importância do livro 1 e do mais renegado, o livro 2, né, que é o que é mais esquecido, menos lido ainda. Né? O livro 1 e o 3 são mais lidos, mas o livro 2 realmente é totalmente relegado. Né? Aí tem uma coisa diferente, né? Os últimos 2 capítulos, que são o capítulo 14 e o capítulo 15, né? O capítulo 14 tem como título Financeirização, Neoliberalismo e Crise. E o capítulo 15, o Marxismo e o século XXI. Então, esse capítulo, ele é como se fosse uma espécie de introdução, né? Esse livro, como aquele já falou, ele foi lançado, a sua primeira edição, em 1975. E desde 1975, os autores vêm fazendo modificação. Inicialmente foi só o Benfein, se eu não me engano. Depois que lá na frente que o Alfredo Saad Filho vai entrar, inclusive essa discussão da financiarização, o Alfredo Saad, do neoliberalismo, acredito que seja introduções do Alfredo Saad Filho. E então eles vão modificando. E esses 2 últimos capítulos, como eles dizem, tem como objetivo trazer o debate do capital, né, relacionado ao sistema financeiro e relacionado a um debate sobre a crise econômica que eles marcam o início em 2007, não em 2008. Então, por aí você já tem a estrutura geral da obra, né? A estrutura geral da obra. É um livro que pretende ser um livro introdutório, um livro de introdução. Apesar do David Harvey dizer que esse livro serve tanto para introdução como para especialistas, o objetivo desse livro é introduzir nas categorias econômicas do que eles chamam de economia política de Marx. Fazer realmente um aspecto de um primeiro acesso aí às categorias de Marx e, nos últimos 2 capítulos, introduzindo agora um debate atual. Existe um ponto interessante também. Cada capítulo, ao final, há uma seção de nota de questões e sugestões de leituras. Então, cada capítulo, no final de cada capítulo, ele coloca quais são as questões que envolvem dentro da teoria marxista ou de críticas à teoria marxista relacionada no capítulo e coloca algumas sugestões de livros para você aprofundar a leitura. Então, é um livro que tem esse formato, digamos, diferente. Diferente no sentido que ele vem passando por um processo de atualizações, né? Desde 75, introduzindo capítulos, introduzindo tópicos. Inclusive, no livro, no prefácio à 6ª edição, os autores sugerem, caso tenham sugestões de leituras ou de críticas, enviarem para que eles possam avaliar e colocar numa possível próxima edição. Em linhas gerais, essa é a estrutura geral da obra. Né? Então, acho que agora eu vou passar a palavra para o Aquiles e a gente vai dar continuidade ao debate crítico do livro, que eu acho que é a parte que a galera gosta mais e a galera quer ver sangue. Bem, Teixeira, o Rodrigo fez essa exposição aí, né, apontou o caráter introdutório do livro, né, o livro ele tem esse sentido de facilitar, um livro feito para alunos de graduação do Benfein, né, depois, posteriormente, que o Alfredo Saad, é o que parece aqueles capítulos finais, né, Rodrigo, foram escritos por ele. Ainda assim, como uma introdução, né, ele tem um caráter singular, eu diria singular. E eu queria ouvir do Teixeira o que é que ele achou do livro do Benfein, né, ainda que introdutório, né, principalmente quando a gente tem uma tradição de livros de apresentação da obra do Capital de Marx, como Ernest Mandel, Paul Suisse, enfim, um conjunto de marxistas que fizeram essas leituras e comentários sobre a obra do Capital, e aí você, ao se deparar aqui, Teixeira, com o Benfein, qual foi a sua sensação e a sua análise crítica da obra?
Seu microfone está desligado, Teixeira. Dá uma ligadinha nele aí. Bem, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo e aos camaradas Aquiles e Rodrigo Cavalcante, né? Por essa outra live, essa já é a segunda live que a gente vem fazendo nesse sentido. O objeto da primeira discussão, né, de autor falando sobre o Capital fui eu pensando com o Marx, né? E agora é o Benfai, né? Olha, o que eu acho do livro do Benfai? Eu sinceramente, eu acho o livro muito ruim, péssimo, né? Olha, porque alguém que se propõe fazer um livro, né, para tornar o caminho para chegar a Marx mais fácil, né, deve ter o cuidado, né, de traçar esse caminho, introduzindo o leitor o mais próximo possível da exposição de Marx, né? Por exemplo, na época de Marx, o Carlos Cafiero fez um livrinho, um compêndio de Capital, só sobre o livro 1, mas ele seguiu bem direitinho as pegadas apresentadas. E é um livro extremamente didático, simples de ser lido. Foi, inclusive, elogiado por Marx. Você pega o Paul Suíza, que o Aquiles falou, também é um livro de apresentação do Capital. Mas é um livro que introduz o leitor a seguir Marx, né? Certo ou errado, mas é um livro que mostra claramente que há uma metodologia a ser seguida, há um método a ser seguido, né, para compreender o Capital como um todo, né? Se você pega o que o Aquiles falou, o Ernesto Mandel, tratado sobre economia política, a mesma coisa, né? O Benfai e o Alfredo Saad, eles fazem um levantamento assim, sabe? Fazem, digamos assim, é como se eles pegassem, vou pegar isso aqui, vou falar disso aqui. Quer dizer, o Marx que sai daqui é o Marx transfigurado, eu acho, né? Porque eles começam apresentando história e método, que é o primeiro capítulo, e você vai atrás de história e método e não encontra nada. A primeira parte, a filosofia de Marx, é mais dados biográficos. Aí, quando chega na questão do método, o que é a história em Marx, não tem nada. Isso é um desserviço, cara. Né? Dois autores consagrados como esse, que tem um currículo que pesa tanto, né? Eu acho que, né, deveria ter um pouco mais de cuidado, né? Se quer ganhar leitores para Marx, se quer ganhar pessoas para compor o marxismo no capitalismo contemporâneo, não deve, né, pegar essas pessoas ou introduzir essas pessoas por um caminho equivocado. O segundo capítulo, né, que mais logo me chamou a atenção, é produção de mercadoria. Pronto! A Marx começou com o capítulo sobre a mercadoria. Vamos ver aqui o companheiro, o que é que ele diz. A primeira frase é de arrepiar cabelos, para quem conhece minimamente o Capital. Marx é conhecido por seu compromisso com aquilo que se supõe ser a teoria do valor-trabalho. Não. Isso é para os clássicos, não é para Marx. Marx tem uma teoria do valor, não tem uma teoria do valor-trabalho. Isso é uma redução analítica, isso é uma redução economicista exagerada que se faz de Marx. É uma redução quantitativa, né, que se faz da obra de Marx, da teoria do valor de Marx. Aí eu fui atrás da categoria central aqui, nesse primeiro capítulo, né, que é aquela categoria em torno do qual, como diz Marx no primeiro capítulo, gira a compreensão da economia política, que é o trabalho abstrato. E ele, na página 36 desse primeiro capítulo, me dá uma verdadeira pérola, apresenta uma verdadeira pérola do conceito do que é o trabalho abstrato. Olha como é que ele diz.
a produção de valores de uso sociais, as trocas mercantis e a realização do lucro estão intimamente ligadas entre si. Mas, assim como produtos corporificam valores de uso sociais, eles são também criados pelo trabalho abstrato. Pela primeira vez aparece aqui trabalho abstrato. Aí, entre parênteses, ele dá a definição de trabalho abstrato. Por assalariados desconhecidos, contratado no mercado de trabalho e disciplinado dentro da empresa concorrente pelos imperativos do lucro e fora delas pelo sistema de crédito e mercado de ações. Isso é o conceito de trabalho abstrato. Meu Deus, isso é um desserviço, gente. Isso é um erro grosseiro. A categoria central mais importante de Marx é reduzida a uma categoriazinha descritiva. Né? Olha, o processo de abstração que Marx faz no item 1, no item 2, na seção 1, seção 2, né? No capítulo 1, para chegar ao conceito de trabalho abstrato, ele resume nisso aqui. Se eu falei de história antes, como é que a história me ajuda agora aqui a compreender o que é o trabalho abstrato? Como é que eu vou pensar a relação universal-particular agora aqui? Você pode dizer, não, você está falando uma linguagem muito alta, muita... Não, mas dá para fazer isso numa linguagem mais simples. Só dizer, ó, é próprio do capitalismo a indiferença dos trabalhadores ao tipo de trabalho que realiza. Por quê? Porque o trabalhador, né, ele está interessado apenas em trocar sua força de trabalho, está interessado apenas em arranjar um emprego em troca de um salário. O trabalho em si, para ele, é o que menos importa. Todo mundo sabe disso? Sabe. Mas você me dá esse conceito de trabalho abstrato, cara? Isso é um desserviço. Bom, e assim encerra o primeiro capítulo com essa pobreza generalizada, né, de um Marx desfigurado. Né? Ele está esperando que as pessoas façam crítica, eu espero que essa live chegue a eles. Né? E que possa, de alguma forma, se eles não me mandaram para o inferno antes, né? Tudo bem. O terceiro capítulo, capital e exploração. Bem, aqui vai começar a transformação do dinheiro em capital. Outra pobreza. Aqui é absurdo. Só numa passagemzinha aqui já é de arrepiar cabelo. Quando ele deveria ter feito o que o Marx faz, isso aí pode ser feito de forma didática, né? A diferença do dinheiro como mero meio de troca e o dinheiro como capital, os dois circuitos do dinheiro, ao invés dele fazer isso e mostrar bem clarozinho, bem didático, dá para você fazer, ele diz o seguinte: em contraste com a troca mercantil simples, mercadoria, dinheiro, mercadoria, discutido na sessão anterior, a circulação capitalista de mercadoria começa e termina com o dinheiro. Quer dizer, existia uma sociedade mercantil simples, pré-capitalista, tá? Que era mercadoria, dinheiro, mercadoria. O Rodrigo não concorda com a minha leitura, porque lá adiante ele vai modificar, né, esse conceito, mas não interessa. Já está aqui está se referindo a uma sociedade mercantil simples. Né? Poderia ter pegado os dois circuitos do dinheiro, seria bem mais simples. Né? E aí você procura, né, o processo de transformação do dinheiro em capital, não encontra absolutamente nada. Aí ele já vai para o valor e a exploração, etc., que termina o capítulo. Para eu continuar a minha briga com os dois, né, mais adiante, eu vou ouvir primeiro o Rodrigo, ele já está ali se coçando. Depois, o peso que ele vai dar ao livro 3 é muito ruim. Né? E se eu me proponho trazer Marx para pensar Marx hoje, né? O que diria Marx se vivo fosse hoje? Né? Porque o Marx das páginas do Capital, o capitalismo das páginas de O Capital não é o mesmo capitalismo de hoje. Então é preciso atualizar, repensar Marx. Isso faltou no livro. Né? Você poderia fazer isso de uma forma didática? Pode. Não façam didatismo, né, com o Capital, porque isso é um desserviço que você faz ao leitor
é um desserviço que se faz, né, àqueles que têm interesse, né, por uma leitura rigorosa, por uma leitura aprofundada de Marx. Eu só queria dizer mais uma coisa, só antes de terminar. Quando ele fala do mais-valor e exploração, ele compara como se forma o mais-valor, que também não diz como, com as teorias da abstinência. Eu acho que ele está se referindo aqui a Adam Smith e a David Ricardo. Mas logo depois vem a teoria da marginalista. Eu não sei bem se ele está se referindo aos clássicos ou se está se referindo à economia vulgar, como diria Marx, que é a economia neoclássica. A teoria da abstinência, digamos que ele esteja se referindo a Adam Smith e a David Ricardo. Não é a abstinência para Adam Smith e David Ricardo que explica o lucro. De jeito nenhum. Isso aqui é um erro grosseiro, tá? Você não sabe direito a quem que ele está se referindo. Se for aos clássicos, está errado. Adam Smith fala de abstinência? Fala, mas não é a abstinência que determina o lucro. Quem inventou a mais-valia, quem descobriu o segredo da mais-valia pela primeira vez, né? E a luta de classe foi o Adam Smith, cara. O Marx conhece isso perfeitamente bem, sabe disso perfeitamente bem, e diz isso, né, por várias vezes. Isso aqui é né? Eu não sei, é ser desonesto com os clássicos, ou é desconhecer os clássicos. Tá? Vou parar por aqui, deixar com o Rodrigo para tirar ele do inferno e colocar no purgatório. Rodrigo, feitas essas considerações iniciais aí do Teixeira, ele fez um sufoco aqui nos primeiros capítulos do livro, né? Mas a gente já tinha conversado e você disse que à medida que o livro avança, ele vai melhorando, né? Eu queria a sua análise do que é que você consegue extrair aí desse livro, né? Que possa elevá-lo ao reino dos céus, né? Ou pelo menos ao caminho deste. Aí, e trazer o que, não só os pontos positivos, mas também a sua análise crítica, o que você entendeu das insuficiências apontadas pelo Teixeira, e o que é que efetivamente pode ajudar esse livro aqui. Ok, eu acho que no céu é pedir demais, mas pelo menos no purgatório ele chega, né? Mas assim, eu concordo com quase toda a crítica que o Teixeira fez até agora, né? O único elemento que eu discordo é que ele não trata seria um sistema mercantil simples como se fosse uma sociedade pré-capitalista, né? Ele deixa claro lá mais na frente que isso está dentro da estrutura do capitalismo, apenas tratando como sendo circulação de mercadorias. Agora, isso poderia estar mais claro desde o início? Poderia. Ou seja, a exposição poderia ser melhor? Poderia, né? Então, tirando isso aí, por exemplo, vamos lá, ainda nos pontos que o Teixeira levantou. Ele define o valor, né? Ele logo no primeiro capítulo, como tempo socialmente necessário. Então, a medida do valor, ele define como sendo o valor, né? Sendo que lá na frente ele trata o valor como uma relação social. Então, lá na frente então fica esse descompasso, né? E também, realmente, o trabalho abstrato é definido de forma muito pobre, né? O Teixeira já ressaltou esse elemento do trabalho abstrato de forma pobre. Tem um outro erro aí, que eu acho que esse é um erro importante, né? Que é justamente essa questão da transformação do dinheiro em capital, é a definição de dinheiro como dinheiro. Aí eu acho que é um erro muito grande, é um erro crasso, porque ele parte da definição do dinheiro como sendo um meio de troca. Então, faltou a história aí, né, Rodrigo? Faltou a história aí onde ela era mais precisa apresentar, né? Faltou. Porque aí, assim, o que acontece? Como é que está essa definição? O Marx faz uma discussão ampla sobre o capítulo do dinheiro, né? O Marx faz uma discussão desde o Paracrítica da Economia Política. Na verdade, ele começa com os Grundrisse, em 57. Nos Grundrisse, 57, o Marx ele vai falar das 3 determinações do dinheiro. O dinheiro, na sua primeira determinação, ele é medida de valor. O dinheiro, na sua segunda determinação, ele é meio de troca, ou meio de circulação. Essa é a segunda determinação do dinheiro.
E o dinheiro na terceira determinação é dinheiro como dinheiro. Para quem entende um pouco de Hegel, sabe que a determinação posterior, ela nega a anterior no sentido de supra-assumir, não de colocar fora, mas no sentido de supra-assumir. Ou seja, ela também conserva as determinações anteriores. Então, quando eu falo dinheiro como dinheiro, não é o dinheiro como meio de troca, não é o dinheiro como meio de circulação. É o dinheiro que deixa de ser meio e passa a ser um fim. É justamente o contrário. Por isso que o Marx vai desenvolver o dinheiro no capítulo 3, já na eminência da passagem da transformação do dinheiro para o capital. Porque o Marx está pressupondo que o dinheiro no capitalismo ele vai funcionar como capital. E a própria busca do dinheiro, né, vai estar na consciência dos agentes. Buscar dinheiro pelo dinheiro. Então, não é reduzi-lo ao meio de troca ou meio de circulação. Então, esse erro, que é um erro realmente grosseiro, ele permanece até o final do livro, definindo dinheiro como sendo a segunda determinação, e não entendendo a terceira determinação, que pressupõe as duas determinações anteriores. Então, esse é um ponto muito negativo, e realmente não há essa transformação do dinheiro e capital. Não havendo a transformação do dinheiro e capital, todo o processo da conexão com o livro 3 e do problema da transformação se prejudica, né? Então, a gente sabe disso aí. Agora, para tentar trazer um pouquinho aqui para o purgatório, né? Por assim, os manuais, todos até agora, que tentam comentar o capital, eu não vi nenhum, mas quem quiser me apresentar, tratam a história de forma superficial. Ele também faz isso, mas a vantagem dele é que pelo menos ele reconhece isso como um problema e reconhece que tem que fazer isso aí, apesar de não fazê-lo, né? Então ele fala o seguinte, no capítulo, na página 24, ele fala assim: o reconhecimento de Marx de que a análise histórica é inerente ao método de investigação, ou de que a história e a lógica são inseparáveis, não é uma concessão ao empirismo. Ele apenas admite que uma realidade cambiante não pode ser reduzida a, e muito menos ser determinada diretamente por um sistema de conceitos. Apesar dele cair em outro erro de achar que a história está vinculada apenas ao método de investigação. Isso ou seja, ele também ainda cai nesse erro. Mas ele ressalta, por exemplo, que não deve haver uma dicotomia entre o aspecto lógico e histórico, e também fica implícito que o discurso do Capital é um discurso para captar as tendências, essas tensões entre o aspecto estrutural que é captado de forma abstrata e na sua relação com o processo empírico. Então, assim, tendo que considerar nesse limite aí, né, como uma vantagem. Mas eu reforço, né, a definição do conceito de valor é uma definição equivocada, toma o valor pela sua medida, né? Não há uma discussão entre o que é... Isso é uma parte muito ruim. Não há discussão entre valor e forma de valor. No sentido de explicar a diferença entre valor e forma de valor. Inclusive, para atualizar o livro, seria necessário fazer um debate entre as teorias substancialistas do valor e as teorias monetárias do valor. Ou seja, dentro desse debate entre valor e forma de valor, que também não é feito aqui. A teoria do valor é a parte mais complexa da teoria do capital. Então, ele não é o primeiro a vacilar, digamos assim, nesses conceitos. Tranquilo. Interessante esse aspecto levantado, aí por último, Rodrigo, também. Foi uma ausência notada, mais uma, né, das várias ausências notadas. Você vê que ele desenvolve de uma maneira muito ímpar e, ao mesmo tempo, carente, falta o desenvolvimento, vai chegar no ponto, ele às vezes passa por uma descrição do que contém no Capital, ao invés de se deter de como esse processo acontece, né? A discussão aí do valor, tomar o valor pela sua medida, a discussão que ele não faz das formas, né? Enfim, já demonstra mais um aspecto aí que a gente poderia ressaltar na insuficiência da obra.
Mas eu queria avançar aqui em relação ao texto e a gente discutir algo mais voltado à teoria das crises, né? Fazer um segundo momento. Só lembrando aos camaradas que estão assistindo, né? Quem quiser enviar algum comentário, fique à vontade, bem como questões, né? Em relação ao que aqui está sendo discutido, que aqui ao final da passagem aqui das rodadas, a gente pode encaixar aqui as perguntas para os nossos debatedores. Bem, vamos ver se à medida que ele avança vai melhorando, né? Em especial porque no capítulo 7 e no capítulo 9, ele vai discutir capitalismo e crise e a tão famosa questão da queda da taxa de lucro, né? Aí eu queria ouvir você, primeiramente, Teixeira, em relação à análise que o Bentham e o Alfred Saad fazem da teoria das crises em Marx, se eles conseguem satisfatoriamente dar conta do que está contido ali no Capital, ou se ainda a gente perpassa um conjunto de problemas ali nessa exposição das crises, nessa obra. É com você, Teixeira. Aí é exigir demais, né, deles. Ainda continuando com o problema da transformação do dinheiro em capital, foi bom o Rodrigo ter acentuado esse aspecto que ele pega. Não compreendeu, parece. Não, ou se compreendeu, não, então isso aí vai ficar difícil expor assim, também não fica, né? Dá para você fazer de forma didática, de forma explicativa, né? Que Marx, dinheiro como medida de valor, dinheiro como meio de troca, o dinheiro é a unidade desses dois momentos, né? Isso, né, é difícil sim, mas dá para apresentar de uma forma um pouco mais didática, de introduzir, Marx vai partir do dinheiro. Por que que Marx parte do dinheiro para definir o que é o capital, tá? E não do trabalho, por exemplo, como faz os clássicos? Essa questão era para estar aqui colocada, né? E é aí que a história entra. O Rodrigo até falou que levou ele ao purgatório, porque ele coloca a história lá no método de investigação. Eu até que não vou brigar com ele por isso, não, porque um historiador da envergadura do Pierre Vilar também coloca a história em Marx como, né, compondo apenas um método de investigação. Mas se ele foi um pouquinho mais longe e diz que lógica e história não se separam, né, na exposição, ao longo da exposição, cada categoria comparece nessa exposição trazendo a sua marca histórica, cara. Por isso é que eu vou partir do dinheiro para definir o que é o capital. Era para fazer um esforço gigantesco, né, para deixar essa coisa mais clara, porque a forma como está introduzindo aqui o leitor ao conceito de que é o capital, ele não introduz coisíssima nenhuma, né? E tem mais, nesse mesmo capítulo, ele comete um erro assim crasso, né? E quando ele vai definir o que é trabalho improdutivo. Primeiro ele define o que é trabalho produtivo. É aquele trabalho que cria valor. Aí na página 61 ele diz: todos os demais tipos de trabalho, mesmo que assalariado, são improdutivos. Tá bom. Até aí eu concordo com você, o Bensaíde. O Bensaíde. O Bensaíde me acorda, está se balançando debaixo da terra. Ato falho aí, ato falho. Estou escolhendo o Bensaíde. São exemplos de trabalho. Olha, são exemplos de trabalho improdutivo, o trabalho que é contratado, que não é contratado pelo capital. Vírgula. Vamos dizer, qual é o trabalho que não é contratado pelo capital? Ele quer dizer, trabalho que se troca por renda. Aí ele diz, como o trabalho de produtores independentes de mercadoria, profissionais liberais ou autônomos e a maior parte dos servidores públicos. O trabalho que não é diretamente empregado na produção, como os gerentes e os trabalhadores do comércio. Esses trabalhadores do comércio não são contratados pelo capital? É contratado por quem? Ou o comerciante não é um capitalista? Né? Não é o dono do capital comercial? Isso aqui é um erro grosseiríssimo, cara. Né? Ele diz, tem trabalho improdutivo? Tem.
os assalariados fora do circuito, fora da produção, são improdutivos, estão indiretamente ligados à produção, estão ligados à realização da mais-valia. Esses são trabalhadores improdutivos, que se trocam por capital. Agora, outros trabalhadores que não se trocam por capital, como a empregada doméstica, se eu tivesse uma empregada doméstica, eu estou contratando ela para pagar com a minha renda. E não, ela está se trocando aqui comigo, né? Não com capital, mas está trocando a sua força de trabalho por uma renda que eu estou pagando a ela, que eu estou tirando do meu salário para pagar a ela. Então, essa diferença ele não faz. Isso aqui é um erro grosseiro, gente, pelo amor de Deus. Como é que dois autores, da envergadura deles, do peso do currículo que eles carregam nas costas, cometem um erro dessa natureza? Isso é um erro primário. Né? Primário. Bom, antes de chegar nas crises aqui, seria interessante analisar o capítulo 4, que ele intitula de O Circuito do Capital Industrial. Bom, primeiro, o que é capital industrial? O Marx usa o conceito de capital industrial em dois sentidos. No livro 12, ele usa o conceito de capital industrial para mostrar todos os setores que estão subordinados às relações capitalistas de produção. Isso é capital industrial. E, em outros momentos, ele usa o conceito de capital industrial, aquele capital que está empregado na indústria, na produção do valor, ou que cria mais valor. Tá? Então, tem essas duas distinções. Então, ele faz aqui o seguinte, ele apresenta, inicialmente, agora aqui ele vai seguir direitinho Marx. Ele apresenta o ciclo do capital-dinheiro, né, que é o ciclo mais geral, dentro do qual os outros dois ciclos também estão embutidos aí dentro. Ele apresenta o ciclo do capital-dinheiro, mas deixa de fora o ciclo do capital produtivo, o ciclo do capital-mercadoria e o quarto capítulo, que é as figuras do processo ciclo, na sua unidade. E pula diretamente do ciclo do capital-dinheiro para o processo de acumulação pelos dois setores de produção de mercadoria, o setor 1, o departamento 1 e o departamento 2. Quer dizer, ele engole. Tá? O cara que está aqui, eu vou, né? Eu quero entender Marx, então eu vou entender, eu vou seguir aqui. Aqui há um fosso enorme entre o que ele anuncia no início do capítulo, que é muito ligeiramente ele apresenta isso, e vai para lá. Por que ele pulou direto para lá? Para os dois departamentos? Porque ele quer analisar as crises. Né? Crise de proporcionalidade, crise de subconsumo e superprodução. Né? Esses três tipos de crise. Mas ele faz apenas nominar essas crises, ele não analisa nenhuma delas. Apenas fala, existem essas crises, essa e essa e essa. Sim, daí. E o que é uma crise de subconsumo? Né? O que é uma crise de desproporcionalidade? Cadê a análise que você fez do departamento 1 e do departamento 2 para explicar esse subconsumo, essa desproporcionalidade ou essa não realização da mais-valia? Vai para o espaço. Depois é que ele vai analisar a queda tendencial da taxa de lucro como um momento da crise. Quer dizer que isso está separado disso aqui também? Como é que fica? Eu acho que ele faz, sabe? Eles conseguem deixar Marx assim irreconhecível. Não dá para... Onde é que começa o capital? Onde é que termina o capital aqui? Onde é que Marx diz isso? Onde é que Marx não diz isso? Se trata de um livro que é para introduzir o leitor, por amor de Deus. Esse não é o caminho. Ele vai continuar lá no inferno, né? Mesmo que ele tenha colocado a história no método de investigação, Rodrigo, né? Mas quando chegou o momento já que ele usou que lógica e história não se separam, e realmente não se separam em Marx, né? Quando ele vai pensar o conceito de capital, cadê a história do conceito de capital? Não tem. No trabalho produtivo, não tem. No trabalho abstrato, não tem. Tá? Então, você me perguntou a análise das crises, ele vai falar da crise, né? Lá no final. Ele vai apresentar primeiro o capítulo referindo ao capital produtor de juros, muito ruim. Capital portador de juros, muito ruim. Primeiro ele apresenta o capital comercial, depois o capital portador de juros.
E não mostra a relação entre a classe, a fração de classe banqueira e a classe de trabalhador, dos capitalistas produtivos. E não mostra como essas duas frações de classe se fundem numa só. Isso já está no Capital. O Marx diz, a figura do capitalista produtivo ou do capitalista ativo se torna supérflua com a proeminência do capital portador de juro, que é o capital que é adiantado para financiar o processo de produção. Prefere deixar nas mãos, né, a organização do processo de produção nas mãos do gerente e se tornar também ele, né, um financiador monetário de dinheiro para o processo de acumulação de capital. Quer dizer, não sabendo disso, não sabendo que, né, essa financiarização, o domínio do capital monetário, do capital portador de juro, né, sobre o processo de produção, que ele toma a dianteira do processo de produção, não sabendo disso, né, vai se fazer uma análise equivocada da financiarização e vai pôr a culpa da crise de hoje no processo de financiarização da economia, o que é um erro, e você sabe disso muito bem, né, Aquiles? É isso aí. E, Rodrigo... O homem está no inferno de novo, tira de novo aqui. Aí essa parte já vai complicar mais, né, Rodrigo, talvez. Mas qual é a tua análise aí, Rodrigo, sobre essa questão do capítulo das crises e, se você puder também tocar sobre o capítulo da tendência de queda da taxa de lucro? Certo. Em relação ao capítulo das crises, vamos voltar um pouco aí antes, né? Por que ele trata o ciclo do capital produtivo, né, como um todo? Né? Ou seja, por que ele não trata separadamente o ciclo do capital monetário, o ciclo do capital industrial, aliás, e o ciclo do capital mercadoria, o ciclo do capital produtivo e o ciclo do capital mercadoria? Por que ele não trata de forma separada? Na minha opinião, ele tenta fazer o que o Marx faz depois de apresentar de forma separada cada circuito. E o Marx, no capítulo 1 do livro 2, ele apresenta o circuito do capital monetário de forma separada, para entender a especificidade do que é o circuito de capital monetário, a sua temporalidade, e como é que funciona, as suas determinações específicas. Faz do mesmo jeito no capital produtivo e faz também no capital mercadoria. Mas logo depois o Marx diz, isso aqui eu estou tratando de forma separada no sentido metodológico. Mas, na verdade, todos estão juntos. Porque um é pressuposto do outro. Né? Um pressupõe o outro de forma a um ciclo, né? Sem começo, meio e fim. Então, a unidade. Aí, o que ele tenta fazer? Ele tenta já trabalhar a unidade. Ele consegue, de forma satisfatória, fazer esse trabalho da unidade? Eu acredito que não. Ele poderia especificar mais o papel de cada circuito dentro da unidade. Ficaria mais claro se ele fizesse isso. Apesar de ele ter um ponto interessante, ele já reconhecer isso aí. Por exemplo, na página 68, ele fala o seguinte: o capital industrial se modifica sucessivamente em suas três formas: capital monetário, que é D, capital produtivo, P, e capital mercadoria, né? Emilinho. Cada forma pressupõe a existência das duas outras, porque pressupõe o próprio circuito. Isso nos permite distinguir a função específica de cada uma das formas do capital da sua função geral enquanto capital. Ou seja, ele entende que é a totalidade, né? E ele quer trabalhar essa unidade. Só que ele não especifica, ele não constrói as mediações para o leitor que vai ler o Capital e entender que se trata de cada momento, e falar um pouco mais de cada momento. Né? Então, assim, ele de uma certa forma, ele acerta de trabalhar essa perspectiva da unidade, colocar que cada um pressupõe o outro. Isso é importante para o leitor entender que o Marx não trabalha com etapismo e separa. E o Marx está falando desde o começo do capitalismo, partindo da reprodução social. E a reprodução, o Marx está partindo da reprodução do modo de produção capitalista. Então ele está partindo de uma relação extremamente complexa, onde tudo ocorre simultaneamente com seus tempos, com seus circuitos e tudo mais. Então, isso fica
não fica tão bem trabalhado, né? A outra coisa que, em relação à questão antes de chegar na queda da taxa de lucro, tem um capítulo que eu acho que é um dos melhores dele, que é sobre a composição orgânica do capital. Ele faz uma coisa que eu não vejo nos outros manuais, que é diferenciar composição orgânica do capital, de composição técnica do capital e composição de valor do capital. E mostrar, aí ele faz de forma resumida, o papel que cada composição dessa tem na reprodução da sociedade. Então, destacar a composição orgânica, a composição técnica, a composição de valor, e não confundir uma com a outra, eu acho que é um elemento importante. Em relação à queda da taxa de lucro, o aspecto bom é que ele vai entender que a queda da taxa de lucro se trata de uma teoria no sentido abstrato. Se trata de uma lei no sentido tendencial, no sentido abstrato, e não de uma lei empírica, apesar de ter relação com a lei empírica. Então, nesse aspecto de tratar a lei da queda da taxa de lucro na perspectiva de uma lei abstrata e definir ali o que seria mais ou menos a lei, né, é um ponto positivo na sua análise da lei da queda da taxa de lucro. Apesar de ele não ressaltar, por exemplo, elementos da necessidade absoluta e necessidade relativa. Ele trata isso de forma implícita. O leitor que conhece o capital vai entender, mas um leitor que não tem muito trato com o capital, que não tem um pouco conhecimento do capital, ele não vai entender. Isso aí. Rodrigo, só um instantezinho, deixa eu te atrapalhar, só um instantinho. Esse livro foi escrito para leitores que não conhecem o capital, cara. Pelo amor de Deus. Eu sei disso. Eu estou destacando aqui, Teixeira. Eu estou destacando os elementos, digamos assim, os elementos que permitem que ele transite pelo purgatório, né, e possa sair um pouco do inferno onde você quer colocar. Então, assim, tratar a lei da queda da taxa de lucro como outra coisa, como mais um elemento para explicar o processo de crise, e não explicar a crise de modo monocausal pela lei da queda da taxa de lucro. Então, esse também é um ponto positivo, né? Qual é o problema? O problema é porque é muito difícil relacionar isso aí com o discurso empírico, com as formas concretas que surgem na sociedade. Isso é um trabalho muito difícil fazer isso aí. Por exemplo, partir de Marx para analisar a crise de 2008. É o que a gente tem que fazer, né? Mas que é complicado, que é complexo, E um outro aspecto negativo, aí eu acho que isso vai muito de uma leitura anglo-saxônica do Capital. Pelo menos eu percebo isso, não sei se o Teixeira concorda. Mas ele usa muito aplicar. É como se pega o método de Marx, expõe o método de Marx e aplica as crises. Pega o método de Marx e aplica a determinados processos históricos concretos. Aí, essa separação, né, acaba caindo naquele discurso que não deve se separar a relação entre histórica e a lógica, mas acaba separando, né, aplicar como se fosse um discurso externo ao objeto. Né, como se fosse um discurso externo ao objeto. E eu percebo isso muito nos leitores anglo-saxônicos do Capital, que tem uma discussão muito dos aspectos econômicos da obra, mas que não mergulham nos aspectos históricos, filosóficos, lógicos, que o Capital. A complexidade do Capital é essa. O Capital é uma obra que, se você entrar só pela economia, você não vai entender. Se for só pela filosofia, muito menos. Se só for pela história, também muito menos. É necessário entender todos os aspectos e como eles se relacionam na formação do todo, né? Então, assim, ele deixa implícito, né, o Alfredo Saad Filho e o Ben Fine deixam implícito uma coisa que eu acho importante, que está na minha tese, né? Inclusive o Teixeira gosta muito, que eu falo que o valor está no todo, né? Então, o valor, alguns manuais acham que tratar o valor do capital é tratado no primeiro capítulo do Capital, que o valor está ali no primeiro capítulo, onde o Marx vai definir, né, o fundamento do valor e a forma valor. Mas, na verdade, o valor ele está no todo. Toda reprodução capitalista
perpassa pela teoria do valor. A teoria do valor está em todos os momentos, todos os momentos. E isso, no livro, eu acho que é um ponto positivo do livro, ele acaba colocando o valor na composição orgânica do capital, coloca o valor na lei da queda da taxa de lucro, coloca o valor na financiarização. Então, assim, agora, isso fica claro para um leitor, ou seja, isso cumpre o objetivo de uma introdução. Aí, nesse sentido, eu concordo com o Teixeira, que, enquanto caráter introdutório, não. O encadeamento lógico da obra está bem amarrado? Aí eu também acho que não. Né? Então, mas, assim, ele tem alguns pontos ali onde alguns insightzinhos legais que chegam, como esse da composição orgânica, composição técnica e composição de valor, explicando a diferença que a galera passa por cima. Quando vai tratar da lei, trata a composição de valor do capital como se fosse a composição orgânica. Isso gera um erro pesado, um erro grave na compreensão das crises. Em relação à financiarização, Teixeira, eu não acho que ele entende só como uma financiarização. Lá nos últimos capítulos ele vai colocar, inclusive, a luta de classe, vai colocar outros elementos, a contradição das forças produtivas e o poder social do consumo. Ele vai colocar outros elementos para tratar da teoria das crises. Tranquilo. Deixar registrado que, inclusive, esse capítulo sobre a tendência de queda da taxa de lucro é salvo engano, o segundo maior capítulo, né? Ele dedica aqui 16 páginas à discussão, né, da lei, a lei enquanto tal e as contratendências, as contradições internas da lei, as implicações empíricas da lei, a lei e a teoria da crise, e ele também faz uma discussão com uma resposta ao teorema de Okishi, né? Mas, avançando aqui, eu queria fazer mais uma rodada. A gente já teve uma pergunta aqui, mas eu acho que essa pergunta é muito boa e a gente vai deixar para o final, né, porque sintetiza aqui a discussão que nós estamos tendo, né, e que talvez a gente ainda vá conhecer, né, essa resposta. Né? Mas, enfim, o ponto agora que eu queria discutir com vocês é o momento que tem mais a cara do Alfredo Saad, né, onde eu acredito que o Alfredo Saad adentra aqui a obra, que são os capítulos 14 e 15, em especial, né. No capítulo 14, ele vai fazer um debate sobre a financiarização, neoliberalismo e crise, e no capítulo 15, o marxismo e o século XXI. Eu já aproveito aqui, Teixeira, para perguntar para você o que você achou desses capítulos, né? E se essa leitura do Benfein, do Capital de Marx, o que ela poderia contribuir, ajudar a compreender o momento atual, momento de crise contemporânea. Se ela pode ou não, né? Tem uma pergunta aí. Qual é o melhor livro de introdução ao Capital de Marx? Pensando que o Marx é o melhor que eu acho, né? Mesmo porque fui eu que escreveu. Brincadeira, gente. Brincadeira. Tem outros manuais muito bons, né? Embora eu discorde boa parte do Paul Suisse, mas Paul Suisse é um bom livro. Né, o menino que você falou, Aquiles, como é o... Teixeira, vamos deixar essa pergunta para o final. Tá certo. Também é um bom livro. Né? E existem outros livros aí de introdução ao Capital que são bons. Olha, eu discordo radicalmente, e eu já adiantei, inclusive, né, de que pensar o capital, a financiarização, como o domínio absoluto do capital financeiro sobre o capital produtivo, o capital financeiro engolindo o capital produtivo, né, admitir uma desfuncionalidade, uma anomalia, né, no momento atual. Basta corrigir essa anomalia e as coisas voltariam a percorrer o seu curso normal. Mas não é assim. O capital fictício, o capital portador de juros, é um desdobramento lógico, genético do capitalismo. Marx não separa. Marx mostra que há uma solidariedade comum entre o capital portador de juros e o capital produtivo. Cara, eles avançam. E Marx diz muito claramente, né? O capital fictício, ele não diz essa frase. Quem diz isso, essa frase é para ser
A bem da verdade, quem diz essa frase é o David Harvard. O capital fictício é tão importante quanto o capital fixo, né? Quanto o capital empregado em máquinas, equipamento de instalação. Sem o capital fictício, o capitalismo não seria o capitalismo que é hoje, né? Você vê a acumulação primitiva de capital, o papel que a dívida pública joga aí, que é um tipo de capital fictício, é fundamental, cara. Né? Sem a dívida pública, o processo de acumulação primitiva de capital, o originário do capital, não seria impossível ter a presença do Estado lá através da dívida pública, do financiamento do Estado pesado. E a tendência foi cada vez mais aumentar. Né? No capítulo 23, o Marx diz, o capital, né, por ações, né, a empresa por ações, né, é fundamental para o capitalismo. Sem a empresa organizada, né, pelo capital de ações, você ainda estaria, digamos assim, andando de ferrovia, andando de carruagem ou coisa que o equivale. Ou seja, né, as ações, que é um tipo de capital fictício, é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. E Marx vai dizer no livro 3, né, depois de analisar, né, o capital portador de juros como a matriz de todas as formas insanas de capital portador de juros, de capital monetário, Marx vai dizer, olha, no capitalismo a coisa é assim, você não sabe, né, aonde começa a especulação, aonde termina a especulação. A especulação é inerente ao modo de produção capitalista, ela apenas cresceu. Mas, à luz da compreensão dos autores do livro, né, O Capital de Marx, não é assim que eles veem a crise hoje. Eles veem a crise hoje como uma desproporcionalidade entre o setor produtivo e o setor financeiro da economia. E quem vê dessa forma, vê como uma anomalia aquilo que é um desdobramento lógico genético do desenvolvimento do capital. Né? Eles dizem isso na página 181, não sei se seria o caso de ler aqui, né? Mas eu vou ler só as últimas frases do parágrafo, onde ele trata disso. Né? Através de formas híbridas, portanto, o capital portador de juros tem promovido ativamente a acumulação de capital financeiro, aí bota entre aspas, fictício, entre parênteses, às custas da acumulação de ativos produtivos. Embora lucrativo no curto prazo para os capitais individuais, esse processo é disfuncional para a acumulação sustentada de capital em geral. Bom, acabou. Quer dizer, Marx nunca disse isso. Isso eu não posso trazer. Ele está trazendo Marx para pensar o capitalismo hoje? Está trazendo errado. Tá? Então, como um livro de introdução, né? Um livro que deve pegar na mão do leitor e dizer assim, vamos por aqui, pelo menos, né? Eu vou te apresentar um caminho para compreender Marx, embora o caminho que eu te apresento não necessariamente é o mais correto, é o mais fiel a Marx, mas pelo menos eu tenho que fazer essa tentativa. Aqui é como o marxismo analítico, é um tipo de marxismo analítico. Ele pega pedaços, sai jogando e também não avisa de onde ele está tirando, de onde ele está. Se o cara não conhece, não sabe o que ele está fazendo. Né? É por isso que eu digo, e vou encerrar a minha fala agora. Não vou falar mais. Nota 0. Então, Rodrigo, agora aí, trazendo aí a leitura dos capítulos finais, você concorda aí com o Teixeira de que não é nem com o Teixeira, você concorda com os autores aí de que o capital fictício é disfuncional o processo de acumulação do capital? Enfim, o que é que você achou aí dos capítulos que ele trata do neoliberalismo, financiarização e a crise, bem como o Marx no século XXI, né, para pensar o século XXI? Toda a teoria desse livro, eu acho que aí tem um peso grande do Alfredo Sack Filho, né? Toda a teoria, ela perpassa pela teoria da acumulação. O que o livro está debatendo no fundo, do começo até o fim, o objetivo do livro é debater a teoria da acumulação. E a partir daí, da teoria da acumulação, das contradições em relação à teoria da acumulação, ele vai
partir para entender a crise e o neoliberalismo. Então, vamos lá. Assim, ele não trata de um ponto isolado, né, dessa questão da financiarização. Ele mostra claro que o capital portador de juros, ele inclusive está junto com o capital industrial, só que ele acha que esse debate ficou muito preso à questão do Hilfern, né, de só a junção do capital bancário e capital industrial. Ele acha que é necessário avançar numa discussão mais ampla sobre a financiarização, e não tratar a financiarização como um epifenômeno, né, ao mesmo tempo também não tratá-la como tudo se resume à financiarização. Agora eu vou explicar tudo pela financiarização. Então ele vai dizer o seguinte, primeiro é o seguinte: se alguns elementos da crise do neoliberalismo, e dessa crise que ele vai datar em 2007, 2008, ela precisa ser explicada a partir de alguns elementos. O primeiro elemento, ele diz o seguinte: é preciso explicar como se deu um processo de desaceleração em 40 anos. Houve 40 anos de desaceleração e o capitalismo acumulando, né, de uma forma, digamos, níveis de taxa de mais-valia pequena comparado com o pós-guerra, mesmo assim ficou aceito e foi se perpassando, né? Então, primeiro é preciso explicar esse processo de desaceleração. Se você pegar, por exemplo, uma galera que leu Mesários, tudo é crise estrutural do capital, né? Então, o cara pega a década de 70, crise estrutural do capital, pronto. Utiliza como fórmula e aplica isso aí e dá para explicar tudo. Não. Aqui, pelo menos, ele levanta como questão, a gente precisa explicar como se deu esse processo de desaceleração, e isso envolve pesquisas empíricas. Isso envolve pesquisar. Não só o aspecto, não só o aspecto teórico. O aspecto teórico é fundamental para não ficar numa chave descritiva apenas. Mas é preciso relacionar com pesquisas empíricas isso aí. Então, ele chama a atenção desse aspecto. O segundo momento, né, ele vai falar ele vai explicar as fases do neoliberalismo. Essa primeira fase ele chama de uma fase de choque. Aí, o segundo momento, ele mostra aquela questão a terceira via, o mercado social, né, e vai dizer que é importante, por exemplo, são 3 elementos que ele vai considerar aqui, para analisar a crise de 2008. Primeiro, esse processo de desaceleração. O segundo, o processo de financiarização, que não deve ser reduzido tudo à questão da financiarização, né? E esse aspecto disfuncional, ele vai dizer que não é disfuncional porque o capital financeiro é disfuncional à motivação capitalista. Ele deixa claro que não há capitalismo sem a financiarização. Só que o momento onde o símbolo, né, se aparta mais da questão material da produção, isso gera problema. É mais ou menos nesse sentido que ele vai levantar. E o terceiro ponto, que é fundamental, o papel da luta de classes. Então, tudo isso aí relacionado à teoria da acumulação em Marx. Então, não é um ponto isolado, né? Então, tem esses elementos. Tem esses elementos que devem ser considerados. Qual o problema? O problema é que esses capítulos, eles parecem apêndice ao livro. Apêndice no livro. Eu acho que esse é o problema. Por quê? Porque é mais ou menos isso que os capítulos são mesmo, né? Ou seja, seria uma tentativa de pegar aquela discussão teórica que foi feita nos 13 capítulos anteriores, que o último é o da Renda da Terra, o capítulo 13, e agora tentar aplicar a discussão do neoliberalismo e da crise. Aí, nessa mediação, eu acho que não há fôlego para fazer aqui, né? Eu acho que, inclusive, o Alfredo Saad Filho tem um livro sobre neoliberalismo, eu não li, mas ele tem um livro dedicado só à questão do neoliberalismo e sobre as crises. Mas aqui o ponto positivo é de apontar os elementos também de como as leituras sobre a crise de 2008 elas estão sendo feitas. Ou a leitura tratando a questão da financiarização como apenas um epifenômeno, não pode ser analisado desse jeito. Também não acho que a financiarização faz parte do capital, então pronto, vamos deixar lá. Não, também não. A questão é se voltar ao capital produtivo e separar, dicotomizar como capital financeiro vilão, capital produtivo bom. Ele deixa claro que não pode ser feito esse tipo de discussão, mas envolver essas discussões da teoria da acumulação em Marx
junto com a luta de classe, junto com entendendo qual é o papel dos movimentos sociais e entendendo o papel do Estado, né? Então ele também chama também a responsabilidade para entender o papel do Estado em relação à crise. Então são esses elementos que ele elenca que devem ser entendidos de forma relacional em conjunto para compreender a crise. Ele consegue articular, aí eu concordo com o Teixeira que não. Até que enfim você concordou comigo uma vezinha, né? Bem, camaradas, olha só. Camarada, concordo direto, você deixa de ser. A gente vai caminhando agora aqui para finalmente da nossa live, né? Eu queria já de antemão agradecer aqui a presença dos ouvintes aqui que estão presentes, marcaram presença a Luciana, o Davi Moreno, camarada Davi Moreno, diretor do Sindicato do Instituto Federal, professor do IFCE, Martiniane Cavalcante, Alícia Paz. Conheço um pouco, a Martinha, minha irmã. Marcelo Vitor, camarada Marcelo Vitor, participou comigo lá na UES, formou-se em filosofia, camarada Marcelo. Daniel Souza. Daniel Souza fez uma pergunta, que é a pergunta que eu queria deixar aqui, para a gente fazer a finalização aqui do nosso vídeo. Porque essa playlist, né, ela já dá ela já vem nesse sentido da gente tentar achar aqui, digamos assim, encontrar um caminho interessante para conhecer a obra de Marx, o Capital, que seja, ao mesmo tempo, didática. A gente sabe, Marx já coloca, né, que não tem um caminho sem esse esforço, né? Vai ser preciso queimar muita pestana para compreender. Agora, isso pode ser facilitado, né? E os manuais, apesar de muita gente condenar os manuais, e as críticas, em sua grande parte, são corretas, né? À medida que os manuais possuem, grande parte, muita debilidade, e ao passo de que também o pensamento de Marx, as novidades que vão aparecendo nas discussões, e com os novos escritos, né, que estão sendo agora traduzidos, aí com a Mega 2, trazendo mais coisas aqui que estão enriquecendo o nosso conhecimento de como Marx formatava seu pensamento, elaborava, e no próprio processo de escrita do Capital ia alterando, mudando, refletindo, aprofundando as discussões. O Daniel levantou essa questão, né, de qual seria o melhor livro de introdução ao pensamento de Marx. E essa playlist tem esse sentido, né, de a gente tentar encontrar. Mas eu queria ouvir de vocês uma opinião a respeito que a gente tem uma grande diferença. É algo que, no meu tempo de graduação, por exemplo, era consagrado o livro do Teixeira, né? O livro do Teixeira, passando de novo aqui, fazendo a propaganda. Hoje, talvez você só encontre na estante virtual, pensando com Marx. Era um livro que nós nos referimos sempre. E toda outra literatura era muito difícil, tinha o Ernest Mandel, introdução à economia política marxista e tudo mais. O tratado de economia marxista do Mandel a gente não encontrava, enfim, tinha pouco acesso. Hoje você já tem vários, né? Nós estamos discutindo alguns, em especial os internacionais e tudo, mas quais seriam as obras que vocês recomendariam de introdução, né, ao Capital ou à economia política em Marx, que a gente pudesse apresentar aqui para o nosso público, ou mesmo o que é que vocês acham também da importância dos manuais no acompanhamento do nosso próprio processo de leitura do Capital, que, como a gente sabe, é algo que não é fácil, né? Eu queria começar aí ouvindo o Teixeira e depois passar para o Rodrigo e pedir ao Rodrigo que também já encaminhe o encerramento aí da live, tranquilo? Vai lá, Teixeira. Bem, eu fui bastante áspero, bastante duro na avaliação que eu fiz do livro do Alfredo do Benfeim, né? Por uma razão muito simples, né? Que é um livro que se propõe ser uma introdução para compreender o que é o Capital. Se esse é o papel central do livro, né, ele não faz nada disso, muito pelo contrário, né?
o Marx que ele apresenta aqui ao leitor é um Marx desfigurado, é um Marx completamente diferente. Né? É um Marx que caberia dentro do marxismo analítico, no máximo, caberia lá dentro. Né? Que é um capital aprendido por pedaços. É um amontoado de categorias, de conceitos, você juntou. Né? Ele faz isso, cara. Né? Então, nesse sentido, eu bati forte. Né? Quer dizer, alguém que se propõe a fazer um livro de introdução ao Capital, ajudar o leitor a compreender uma obra extremamente complexa, como é o Capital, ou como seria Hegel, né? A responsabilidade é muito grande. Agora, existem alguns manuais muito bons. Né? O Aquino já citou aí o Pensando com Marx. Né? A Pensando com Marx é um livro que eu escrevi e que hoje eu estou revendo. Né? Tem muita coisa lá no Pensando com Marx que eu não diria mais hoje. Né? Eu estou revisando isso no meu canal, Pensando com Marx. Todo tempo. A questão da história, que eu sempre considerei no Capital como pressuposta, tá? Agora eu estou pensando, lógico, em história caminhando juntas. Né? E para isso eu tive que me debruçar sobre vários historiadores, né? Para ajudar com textos do próprio Marx. Os Grundrisse ajudam muito nesse sentido. Né? O próprio Pensando com Marx, hoje eu escreveria de forma diferente. Mas foi uma tentativa que eu fiz e eu acho que foi um bom manual. Não sei lá. Deve ter cumprido algum papel aí. Né? Outro livro interessante é o livro do Paul Suisse. Né? Tem alguns aspectos que eu discordo do Paul Suisse, mas é um livro bom de introdução ao Capital. O do Ernesto Mandel também é um livro bom de introdução ao Capital. Saiu um agora do Grespan. Como se trata de um autor extremamente sério, eu acho que esse livro, eu não li o livro do Grespan, mas eu recomendaria sem ler o livro do Grespan, que ele está fazendo um livro, ele fez um livro de introdução ao Capital. O próprio David Harvey, com quem eu tenho várias reservas, também são manuais bons que ajudam a explicar o que é o capital, embora o conceito de capital para ele seja um conceito muito sofrido, né? Sofrível, né? É um conceito equivocado. Mas, de qualquer forma, né, não comete esse tipo de abuso, né, que esses autores do O Capital de Marx cometeram. Né? Quer dizer, fizeram esse amontoado de pedaços e apresentaram. Né? Então, mesmo assim, qualquer manual ele é insuficiente. Né? O bom livro de introdução ao Capital é o próprio Capital. Você começa a ler o Capital, não entendi nada. Tudo bem. Lê de novo, não entendi nada. Mas lê de novo. Depois que você lê umas 2 ou 3 ou 4 vezes um capítulo, por exemplo, o primeiro capítulo do Capital, aí você vai para o manual. Aí você volta de novo, aí você começa a ver as coisas diferentes. O meu processo foi... Ou então há um outro processo diferente. Que é esse processo que nós estamos fazendo aqui, nós três, nosso grupo de estudo Capital, né, que tem brigas homéricas nos nossos encontros, né, que são encontros entre nós três só. Né. Vou fazer o que eu fiz. Eu montei um grupo de estudo em 84, que terminou em 2000, no ano de 2000. Eu, Manfredo, Alto Filho, etc. Durou 15 anos. É um grupo de estudo para ler o Capital, né, de Karl Marx. Né. Mas nós começamos como? Nós começamos lendo, né, os clássicos da economia política, desde Benjamin Franklin, né, William Pett, o fisiocrata, né, Adam Smith, David Ricardo, e a filosofia alemã, onde o Manfredo dava aulas homéricas sobre a dialética em Hegel. Né. E daí, né, só depois disso, né, é que a gente entrou no Capital propriamente dito. Nós passamos uns 3 ou 4 anos cercando o Capital para entrar no Capital. De vez em quando a gente ia em alguns comentadores de Marx. O mais didático deles, né, o mais simples, né, o mais fácil era Rui Fausto. Né? Rui Fausto de dar nó no pensamento. Né? Mas é uma maneira, né? Quer dizer, o grupo de estudo ainda continua sendo a melhor maneira de introdução ao pensamento de Marx. Tá?
Bom, era isso que eu tinha para dizer, agradecer a todos e pedir desculpa pela minha forma meio, sabe, destravada de dizer as coisas, né? Mas eu fico indignado, né, indignado com a proposta de pensadores da envergadura, que são esses pensadores, fazerem isso com o capital. Tá? Obrigado. Boa tarde. Valeu, Teixeira. Só lembrando que o Teixeira tem um canal Pensando com Marx, né? Essa live vai ser colocada lá. Assim que nós terminarmos aqui, a gente vai fazer... acho que não conseguimos fazer a transmissão simultânea, vamos trabalhar para na próxima a gente ver se consegue. E se inscreva também no canal Pensando com Marx. E, claro, deixa aqui o seu curtir e compartilha essa live aqui do canal Dialético do Avesso aqui. E passar agora a palavra para o Rodrigo e fazer as considerações aí sobre a pergunta e encerrar aí a nossa live. Queria agradecer aí, Rodrigo, ao convite, né, para fazer essa mediação do debate. Acho que a playlist vem em muito boa hora. Temos muitos trabalhos sendo lançados e esses trabalhos precisam passar por um certo crivo analítico e crítico, porque as editoras estão querendo vender, então elas endeusam os seus autores, né? E isso cria um problema de a gente acabar nos deparando com toda uma literatura que tem profundos equívocos, mas essa necessidade de vender essas obras acaba por omitir, né, toda a problemática que há por detrás das mesmas, né? Então, eu queria agradecer aí e na próxima a gente se encontra. Passo para você a palavra, Rodrigo. Tá ok, né? Vamos lá. Já é clichê, né, dizer que os manuais ou qualquer livro, qualquer comentador não substitui a obra. É praticamente clichê, todo mundo diz isso, e é um clichê porque também tem um elemento de verdade, é claro, né? Mas também nós não devemos ser, né, digamos assim, hipócritas de achar que a galera vai lá e vai entender o capital e tudo. E nós, inclusive também eu, Teixeira, né, o Aquiles, nós tentamos também comentar Marx, né, tentar fazer uma introdução, tentar deixar o texto mais palatável. Então, assim, não há, a meu ver, uma estrada real para o capital, né? Não há uma estrada real para o capital. E mesmo os manuais ou livros que não sejam tão bons, pode trazer um ou outro aspecto que levanta o problema. Eu li muita coisa ruim e li coisas boas. Para indicar, obviamente, eu tenho que indicar o que eu acho melhor, né? Eu vou indicar o que eu acho melhor a partir das leituras que eu faço, da concepção que eu entendo, do capital, das atualizações que eu venho fazendo. Então, assim, não há um manual, por exemplo, de forma isolada, que dê conta do capital. Não há. Então, você pode ter... Inclusive, esse é o papel da playlist também. Nós estamos trazendo os livros e estamos debatendo, mostrando as potencialidades, os limites de cada livro, para o leitor aí, já ir entendendo quais são os caminhos possíveis, né? Porque são interpretações dentro do capital a partir de de um conjunto de possibilidades. Quando essas interpretações elas se tornam muito absurdas, aí, obviamente, é necessário fazer uma crítica, às vezes, inclusive, até dura, como o Teixeira fez, né? É porque existem alguns elementos que não se pode, que não há tanta margem para a interpretação. Outros não. Outros são polêmicas. Nas polêmicas, as divergências são possíveis e comuns, porque a obra é complexa. Ela permite mais de um caminho, né? Só que é o seguinte, então vamos lá, né? As obras que eu indicaria, né? Eu acredito que os leitores vão acompanhando aqui as lives, né? A próxima vai ser Para Entender o Capital, do David Harvey, né? Nós vamos apontar o que nós consideramos que é bom no David Harvey e o que consideramos equivocados, para entender. O outro são uma introdução aos 3 volumes do Capital, que é do Michael Heinrich. Esse livro, ele está em inglês, não está em português. O Michael Heinrich traz uma discussão
sobre a teoria do valor, uma discussão nova sobre a teoria do valor, que ele chama Teoria Monetária do Valor, que começa desde o George Backhouse, né? Então, traz uma discussão polêmica, onde o valor, de uma certa forma, ela acaba defendendo que o valor surge na troca, ou o valor só aparece totalmente na troca. Então, nesse sentido, a troca como um elemento fundamental de determinação do valor. Então, ou seja, é polêmico essa parte. O outro livro, do Christoph Arthur, ele tenta fazer uma leitura do Capital, comparando com a ciência da lógica no Hegel. Tem alguns elementos positivos, mas tem alguns elementos extremamente problemáticos nessa comparação também. Então é isso, não existe manual perfeito, né? E o Teixeira, acho que destacou isso aí. Não existe manual perfeito. Mesmo os manuais que são bons, eles vão ter defeitos, eles vão apresentar defeitos. A própria obra, o Capital, também tem defeitos, e tem erros também no Capital. Então, se a gente pretende utilizar Marx como ponto de partida, a gente tem, inclusive, avançar, né, na crítica do Capital também. Na crítica do Capital. Agora, sim, fazendo realmente uma crítica imanente, entrando mesmo na obra, inclusive tendo uma certa até empatia no primeiro momento, e depois destrinchando as falhas, mostrando os limites, mostrando as falhas, né? Então, é esse o trabalho que nós estamos tentando fazer aqui, né? Eu, Teixeira e o Aquiles. Então, essa live ela é uma atividade do nosso grupo de estudo do Capital. E eu peço que vocês acompanhem também no canal do Teixeira, né? O Pensando com Marx, uma releitura. Como ele destacou, o Teixeira está fazendo uma releitura do Capital. Essa releitura que ele faz, inclusive tem uma live, a primeira live foi sobre o livro do Teixeira, o Pensando com Marx, e o Teixeira apresenta uma parte dessa releitura. Infelizmente, houve um problema técnico na live, por minha causa. Eu esqueci de apertar o botão Go to Live no começo, e toda uma parte onde o Teixeira conta a história do grupo de estudo que ele participou, com o Manfredo, com o Meneleu, essa parte ficou perdida, né? Mas acessem essa live para ver o que o Teixeira modificou do Pensando com Marx, o que ele vem modificando, né? Inclusive, o nosso objetivo como grupo é que a gente escreva depois também um livro, né, sobre o Capital. Nós, enquanto grupo de estudo, também vamos colocar, digamos, a nossa versão sobre o Capital. Mas é isso. Leia simultaneamente os manuais, leia o próprio Capital. Agora, sim, é indispensável. É indispensável enfrentar o texto de Marx. Tem que enfrentar o texto de Marx, tem que ir. O Marx é um autor extremamente claro. Os elementos que são complexos do livro é porque o objeto, o modo de produção capitalista, ele é complexo. Mas o Marx tenta ser o mais claro possível. E ele fez várias versões sobre a teoria do valor, por exemplo, para tentar explicar a teoria do valor de forma palatável, mas ao mesmo tempo que não seja uma forma deformada, né? E se inscreva no canal também Dialética do Avesso, no canal Pensando com Marx, uma releitura do Teixeira. Vocês podem também sugerir no canal algumas leituras, já sugeriram inclusive do Rubin, já sugeriram do Rodolsky, Gênero e Estrutura do Capital, que é um livro fantástico, né, o livro do Rodolsky. Então, assim, participem, né? Formem grupos de estudo, que o Teixeira falou. O grupo de estudo, se tem um caminho, se tem uma estrada real, Teixeira, aí vamos dizer assim, é o grupo de estudo, né? Se tem uma estrada real, é não enfrentar sozinho. Não enfrentar sozinho. Forme grupo de estudo, porque você vai ter outro olhar, né? Um exemplo, nós temos aqui um olhar no nosso grupo do Teixeira, que tem um olhar mais da crítica da economia política. O Aquiles tem um aspecto mais sociológico e muito envolvido na teoria do dinheiro. Eu com o aspecto da história e da filosofia. Então, quando nós três lemos o Capital, há essa fissura de áreas, né? Isso gera uma coisa boa. Então, procurem fazer grupos de estudo. Isso, agora sim, grupo de estudo sério, que sejam sistemáticos, né? Que tenham planos, né? Que se reúnam regularmente, que debatam a obra de maneira lenta, sem apressar, sem pressa de chegar ao final logo, né? Então, eu acho que essa é uma sugestão melhor do que o manual.
E os manuais, nós vamos aqui mostrar a crítica aos manuais aqui. E vocês vão aqui pegando, vão lendo também e debatendo. É processual, pessoal. O avanço da consciência, da compreensão, por exemplo, de uma obra como Capital, ela é processual. Tem coisas que, por exemplo, eu discordei do Teixeira lá na graduação, né? Mas só consegui responder agora, né? Nos últimos anos. Né? Então, assim, é processual, né? É processo, é estudo, é esforço. Então, é isso. Eu gostaria de encerrar, gostaria de agradecer ao camarada Teixeira, né, ao camarada Aquiles, né, por estar participando da live. Essa live ela vai continuar, é um projeto do nosso grupo de estudo. Reforço mais uma vez para vocês se inscreverem no canal do Teixeira, que é Pensando com Marx, uma releitura. Se inscrever no meu canal, Dialética do Avesso. Se engajarem, colocar comentários, sugestões, porque aí a gente pode dialogar com vocês e tentar produzir aí um conteúdo melhor. Ok? Pois valeu, galera. Alguma coisa? Só uma correçãozinha. Pensando com Marx. O título é só esse. Pensando com Marx. Não tem uma releitura, não. Eu que estou fazendo a releitura. Certo, o nome ok. do canal é Pensando com Marx, tá? Ok, Pensando com Marx. Aquiles, alguma coisa? Não, tranquilo. Só agradecer mesmo e encerrar aqui. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. O download, tá? Acho que não... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está transmitindo ainda, Teixeira. Deixa eu ver aqui. Ainda tá ao vivo, ainda tá ao vivo. Não é porque tem um delayzinho. Faz o download, mano, tá? Um abraço. Só um momentinho. Eu te ligo aqui.